pessoal, meu nome é Daniela Veloso, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E o tema da aula de hoje é sobre a varíola dos macacos, um tema, que surgiu na mídia há pouco tempo, logo depois da gente enfrentar, e continuamos enfrentando uma pandemia como a Covid-19, que mudou a nossa vida, que infelizmente, levou a óbito milhares de pessoas no mundo inteiro. Então, foi um alarde muito grande quando essa notícia ela foi veiculada em muitas mídias e mais uma vez, a gente pensou, vamos viver mais um momento, de medo, de insegurança. Então, o que eu vou falar hoje um pouquinho sobre a varíola dos macacos é baseado em sites oficiais de pesquisa, OMS, Instituto Butantan, fontes confiáveis. Vou explicar em linhas gerais, mais para um público de ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Não vou adentrar muito em questões mais específicas da doença, ok? Então, inicialmente, a varíola dos macacos, ela foi descoberta, vamos dizer assim, descrita inicialmente em 1958, quando aconteceu um pequeno surto entre alguns macacos que estavam sendo utilizados para pesquisa, ok? Então, apareceu uma doença viral muito parecida com a varíola. Até hoje, alguns surtos já aconteceram em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, só que eram pontos mais isolados. No ano de 2000, aconteceu também um surto nos Estados Unidos. Alguns cientistas comparam a diferença desses surtos que aconteceram em alguns países com surtos que já aconteceram em muitas regiões da África, como por exemplo, na África Ocidental e em algumas regiões do Congo. Então a gente pode salientar aí questões específicas de acesso a tratamentos específicos, acesso a uma medicina mais rápida, a questão também da nutrição do paciente, e também nós sabemos que na África há muitas pessoas soropositivas, ou seja, muitas pessoas infectadas com o HIV, Então, essas questões, essas comorbidades, elas influenciam, que casos mais graves apareçam em várias regiões da África. Foram já descritos, e separados dois tipos virais que causam a varíola dos macacos, Então, podemos falar em linhas gerais que há dois tipos de vírus. Há dois tipos de vírus da varíola dos macacos, um encontrado na bacia do Congo e o outro encontrado na África Ocidental. É importante ressaltar que alguns cientistas já destacaram a questão das pessoas que já tiveram, ou que estão passando por essa doença viral em regiões da África, como por exemplo na África Ocidental e na bacia do Congo, com outras pessoas que vivenciam a mesma doença viral em outros países. Então, a acessibilidade, a tratamentos mais rápidos e a questão da imunidade, como eu já falei, são pontos determinantes e cruciais no desenvolvimento da doença viral no organismo, ok? Então, a varíola dos macacos, ela afeta normalmente animais, os macacos e os seus reservatórios, são animais silvestres, ok? Mas acidentalmente, e até então raramente afetava o ser humano, ok? Ela é considerada uma zoonose silvestre que acontece em regiões aí de floresta da África, ou seja, é um vírus encontrado em macacos e alguns animais que vivem lá no interior da floresta, São animais que muitas vezes não têm contato próximo com o ser humano, por isso é considerado uma zoonose silvestre, ok? Depois, como eu falei com vocês, essa doença viral, ela ressurgiu, por volta de 2017 lá na Nigéria, tá? Após mais ou menos 40 anos, sem apresentar a incidência dessa doença em alguma região ali. Então, ficou mais ou menos 40 anos sem casos relatados da doença, ok? Em algumas pessoas, essa doença, ela se torna grave dependendo, da questão da acessibilidade médica, questão de comorbidades já do paciente. Mas, na maioria das vezes, tá? É uma doença autolimitada. Por ser uma doença viral, na maioria dos casos, o nosso corpo mesmo, ele vai trabalhar aí no combate do vírus, como por exemplo, Covid-19, Então, não há medicamentos específicos para matar um vírus, Existem medicamentos que podem diminuir a reprodução viral, mas matar vírus, como por exemplo, o antibiótico mata a bactéria, não há. Quais são os sintomas da doença? Então, os sintomas são dor de cabeça, dor muscular, náuseas, uma febre aguda persistente, exaustão,
linfonodos inchados em alguns pontos do corpo. As lesões na pele podem aparecer de 6 a 13 dias e também por volta aí do 15º dia. Essas lesões na pele, elas são muito semelhantes a uma catapora mesmo. Inicialmente, né, dá uma crosta e depois essa crosta, que é uma casquinha dérmica, que ela cai. Uma das formas de contaminação da varíola dos macacos é o compartilhamento também de objetos, né? E a presença ali de proximidade de uma pessoa contaminada com outra pessoa, através das gotículas de saliva. Então, a proximidade com uma pessoa contaminada por meio aí dessa disseminação da saliva, ok? Nós podemos falar também que essa doença, inicialmente, ela ficava mais na África, né? Ou seja, o país endêmico, onde a doença ela apareceu inicialmente. Então, hoje, essa doença já está disseminada, como eu já falei com vocês, Canadá, Estados Unidos, agora no Brasil já há casos relatados aí, né, oficialmente, e em alguns países da Europa. Então, ela deixou de ser uma doença somente na região endêmica da África e já passou aí para acontecer, né, em países não endêmicos, ok? Então, mais ou menos 200 casos, né, já são relatados aí em países que não são endêmicos. Na África, a situação, gente, da varíola dos macacos, ela é mais preocupante devido, né, à questão da desnutrição, por questões socioeconômicas, por questões de saúde, saneamento básico, essas questões humanitárias que nós já conhecemos, né? Então a doença ela se torna muito grave. Muitos cientistas falam, né, que não é o momento para muita preocupação, muito alarde. O mais importante a fazer nesse momento é acompanhar as pessoas, né, que apresentam sintomas e características próprias da doença e estudar, né, isolar essas pessoas, saber realmente, né, se ela está contaminada com o vírus causador da varíola dos macacos e manter essas pessoas em isolamento para diminuir, né, o contato com outras pessoas e assim evitar a possível disseminação do vírus. Por enquanto, pouco se sabe, né, em relação às vacinas. Então, muitas pessoas falam, né, se eu já fui vacinado, né, contra a varíola, eu já estou imunizado contra a varíola dos macacos. De acordo com o Instituto Butantan, há uma grande chance ainda, né, dessa vacina ela poder te prevenir contra essa doença, mas não se sabe. Por quê? O esquema vacinal, a reação da vacina no seu corpo para a produção de anticorpos, ela é muito específica, né? Principalmente depois de muitos anos que você recebeu essa vacina. No momento, ainda não há uma possível vacinação, tá? Para as pessoas e alguns, né, pesquisadores falam que as medidas de prevenção do Covid, elas vão ajudar também em medidas para evitar a disseminação, né, dessa doença viral aí, a varíola dos macacos. Pois, ao usar máscaras, você evita, né, que gotículas de saliva sejam disseminadas no ambiente que você se encontra. E também a higienização das mãos com álcool em gel, sabão, não compartilhamento de objetos, né, com as pessoas, podem também evitar a disseminação dessa doença viral. Essa doença ela se torna mais grave em crianças e mulheres grávidas. Nas mulheres grávidas pode afetar o bebê e pode se tornar aí uma varíola congênita, né? Então esses casos aí, eles exigem uma preocupação maior. Então, pessoal, em relação à varíola dos macacos, é o que a gente tem, né, que a gente sabe oficialmente, fora também o H1N1, né, Covid-19 e agora a varíola dos macacos. Eu espero que você tenha compreendido um pouquinho, né, sobre essa doença e varíola dos macacos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like, compartilhar esse vídeo com os seus colegas e fazer a inscrição aqui no nosso canal para não perder nenhuma aula de ciências. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!